seguindo aquela teoria do Guardiola, né? O todo-poderoso Guardiola, que o mundo começou com ele, segundo alguns filósofos do futebol, que não é verdade, obviamente, mas você ganha o campeonato de pontos corridos, ganhando as primeiras rodadas e dando um sprint no final. Então tem que ver quem é que vai conseguir dar esse sprint no final, e eu acho que essa arrancada começa a partir dessa rodada, porque tem esses confrontos aí, né? Uma grande coincidência, na verdade, mas vai ser uma rodada bonita por isso. Você falou em sprint. Eu sempre, quando falo essa palavra sprint, eu lembro do Paulo Nunes. É ou não é, Rafa? A gente sempre que tem ele aqui, o jogador deu aquele sprint. Beijo pro Paulo também, que está sempre... Ele tá cobrando copyright já, então. Verdade. Beijo, Paulinho. Daqui a pouquinho, a gente vai também continuar falando desse sprint do Internacional, mas antes a gente tem o Eduardo Rodrigues, nosso violonista. Quer dizer, violonista diz ele que é, né? Pelo menos nas horas vagas acho que é, Rafa. Ele está prometendo. Nunca vimos. Música lá. Nunca vi tocar, então deve ser violonista de... Rafa, eu já vim com a minha defesa, porque eu falei que eu ia tocar quando o Casão estivesse. O Casão não tá, então eu tenho aí a minha defesa. Tá vendo? Eu já sabia, já estava tudo armado aqui. Saiu pela tangente. Vamos falar de São Paulo, eu toco quando o Casão tiver. Tá bom. Pois bem, como você disse, Karine, o Luciano, né, a grande aposta do São Paulo para o jogo contra o Internacional, ele se recuperou da inflamação na perna esquerda, então ele treinou na última segunda, treinou nesta terça, então é muito provável que ele seja titular ao lado do Brenner, vai refazer a dupla aí, que já marcou 37 gols no ano. E como você já antecipou aí também um pouco mais cedo, né? O André Hernan, nosso amigo aqui, repórter da Globo, informou há poucas horas que o Fernando Diniz treinou hoje com o Tietê no meio de campo, e aí sairá Igor Gomes ou Gabriel Sara do time. O Tietê, vale lembrar, né, que o Tietê teve todo aquele atrito com o Fernando Diniz, mas as duas vezes que ele foi utilizado como titular neste ano, ele fez 2 gols. Então, ele está sendo prestigiado aí pelo Fernando Diniz. Foi craque do jogo, né, em eleição da Globo no jogo contra o Atlético. Então, vai ter mudanças. O Igor Gomes e o Gabriel Sara estão muito maus nos últimos jogos, os 3 jogos. Podemos pegar aí até o jogo da volta da Copa do Brasil, que foi em 2020 ainda. Nesses 4 jogos, a dupla não se saiu bem. Então, uma tentativa, uma mudança aí para ver se o São Paulo consegue engrenar de novo nesse Brasileirão. Vamos aproveitar também e colocar a provável escalação toda, pode ser, Eduardo? Claro, vamos lá. Então vamos colocar o canto aí. Tá contigo. Tem uma outra mudança interessante, a gente vai ver, né? O Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves e o Léo, o zagueiro Léo, porque o Arboleda está suspenso. Então ficou entre o Diego Costa ou o Léo, mas hoje treinou com o Léo. E o Reinaldo na lateral esquerda. Aí vai fortalecer um pouco mais esse meio de campo, né? Luan e Tietê são jogadores de marcação. O Gabriel Sara e o Igor Gomes têm menos isso, apesar do Gabriel Sara ajudar muito nessa recomposição, mas vai mudar. E a gente vai ficar na dúvida aí, se vai o Gabriel Sara, Igor Gomes e o Daniel Alves ali no meio de campo. Luciano e Brenner, praticamente certeza. Pelo que a gente ouviu, que a gente conversou, o André Hernan também, que teve essa informação hoje, o mais provável é que o Igor Gomes vá para o banco. O Gabriel Sara desponta como favorito para permanecer no time, e aí o Igor Gomes sairia. Vamos ver aí o que o Fernando Diniz prepara, né? O São Paulo, vale lembrar, aquele time que o São Paulo conseguiu uma arrancada no Brasileirão, e o Fernando Diniz ainda não teve à disposição em 2021. Sempre, em todos os jogos, teve uma peça ou outra ali. O Bruno Alves já não jogou, o Luan não jogou outro jogo, o Luciano já está há 4 jogos fora. Então, são algumas mudanças aí que o Diniz vai fazendo. Vamos ver o que acontece, né? É interessante, o Rafa até pode falar melhor aí depois dessa parte tática, que ele é sempre muito, muito bom nessa parte, para a gente analisar como é que fica esse São Paulo com Tietê, Gabriel Sara e Daniel Alves. É a hora, é esse momento que ele vai fazer valer o seu salário aqui, Rafael Rezende. Rafa, então com essas mudanças, com a volta também do Luciano, que se recuperou de uma inflamação na perna esquerda, que acabou ficando, como disse o Eduardo, 4 partidas sem jogar, como é que você vê esse retorno do Luciano e também essa mudança, a vinda do Léo, o Tietê também se firmando? O Tietê tem relação com o que deu de resposta, né? Nesses últimos 2 jogos, aparecendo, marcando os gols.
mas a presença do Luciano é fundamental, né? Porque se a gente considerar que o Pablo talvez fosse o cara mais próximo para assumir a função e estar próximo ao Brenner como um segundo atacante, né, se movimentando, eu acho que ele não conseguiu entregar. Tem uma série de questões, né? A familiaridade do Luciano com o que são os pedidos do Diniz. A gente está falando de um trabalho anterior, né, dentro do Fluminense. O encaixe imediato nessa chegada ao São Paulo. O Pablo, que também teve experiência anterior, no caso, no Atlético Paranaense. Ela teve longe de ser tão boa, né, digamos assim, para os dois, tanto para ele como para o Diniz, naquele momento. E acho que não é uma sequência agradável dele dentro do São Paulo. Contratado por um valor muito alto, uma expectativa alta, acho que são momentos muito distintos, né? E ele não entrega como substituto do Luciano aquilo que se espera. Assim como o Daniel Alves avançado, tira dele a qualidade na circulação e lá na primeira fase ainda, né, de construção, e o deixou distante da zona da bola, né, do centro do jogo, e muito encaixotado já ali no terço final. E acho que isso fez diferença, especificamente no último jogo, no que foi o desempenho do Daniel Alves. É verdade que ele já não vinha desempenhando tão bem assim nos 2, 3 jogos anteriores, mas especificamente contra o Atlético eu acho que isso foi muito marcante. E até por isso o retorno do Luciano também desafoga nesse sentido. Como eu também escolheria o Sara. Acho mais completo e mais decisivo do que o Igor Gomes. Não acho nem que eles estejam exatamente ali no mesmo nível, assim, em exigência e entrega nesse time do São Paulo na temporada 2020. Acho que é um São Paulo tentando se reconstruir, né? Ou pelo menos retomar a trajetória de confiança. Isso é muito difícil quando os resultados param de acontecer e você tem um adversário como o Inter pontuando sempre, toda a rodada, né? Foram 18 pontos do Inter, 7 do São Paulo. Só daí a gente vê, né, uma diferença encurtando drasticamente, e isso tem um peso também na confiança com que o São Paulo entra em campo para resolver os seus problemas, né? Rafael Rezende, para de entregar todo o ouro aí. A gente vai mostrar essa arrancada do Internacional daqui a pouquinho, e também essa questão dos pontos, tanto do Internacional quanto do São Paulo, mas eu queria já ouvir do Bob, aproveitar que você tocou nesse assunto, o aproveitamento despencou do São Paulo, né? A gente estava vendo agora, estava na tela até, inclusive, 38% de aproveitamento. Como agora, diante do Internacional, um duelo tão importante, você vê chegando com o Luciano, chegando com o Tietê, qual a expectativa também? Tem uma arte, inclusive, a gente pode mostrar agora, produção? Podemos colocar agora? Dos jogos do São Paulo, ou a gente pode botar já aquela da arrancada do Internacional para a gente fazer essa comparação? Só o Sardinha já me dá o ok, que a gente coloca para o Bob também poder opinar em cima disso. Tá, ele vai colocando aí, Bob. Então, enquanto você vai falando sobre essa questão do São Paulo que caiu e dessa arrancada do Internacional, a gente vai vendo ali na tela também. Então, um negócio interessante de campeonatos de pontos corridos e muito característico desses campeonatos brasileiros é que ele é feito de curvas, né? Dificilmente você tem uma linha muito reta, seja ascendente ou seja descendente. Todas as equipes elas têm pequenas curvas e são curvas ascendentes, depois cai, o gráfico é sempre assim, né? E depende muito do momento do campeonato onde isso acontece. Se acontece no início da temporada, se acontece mais no meio, se é na virada do turno, se é depois de um clássico, enfim, tem vários pontos de corte, vários pontos de virada dentro desse enredo, né? E o São Paulo me parece que está vivendo uma curva descendente, me parece não, certamente está vivendo uma curva descendente justamente nesse início de reta final, enquanto o Internacional, como a gente está observando, especialmente por causa do Abel, está crescendo muito rápido, né? Fez uma virada muito rápida nessa curva. E aí traz desempenho técnico, compreensão tática, desempenho individual e confiança. Olha o que a gente está acompanhando agora. Exatamente as 6 rodadas. O aproveitamento do Internacional foi de 100% e o do São Paulo 38,8%. Então o São Paulo da 24ª rodada, o Internacional, estava em 6º lugar, agora na 30ª está em 2º. O São Paulo se manteve em 1º lugar, mas foi perdendo aquela vantagem, aquela gordurinha que tinha para o Internacional e para os outros times também que estão na parte de cima lutando por esse título. A gente pega, você vê que assim, nesse recorte, a reta do Internacional, né, 100% de aproveitamento é um gráfico ascendente, mas na hora que você pegar no campeonato, não é assim.
né? Ele vai ter a curva descendente também, ele vai ter o ponto fraco, ele vai ter o ponto de baixa de desempenho. Então, por isso, realmente essa teoria, assim, quem consegue chegar em condições de disputar o título e tiver com viés de alta na reta final, tem muito mais possibilidade, às vezes, do que alguém que liderou até agora e agora começa a cair de rendimento, seja pela parte física, tática ou até a confiança do time mesmo. Rafa, rapidinho, só que a gente está falando ainda dessa questão, né, da arrancada do Internacional e, enfim, o São Paulo decaindo, aquela coisa toda, e o Manuel Conrado colocou para a gente aqui. Rafael, o Brasileirão é uma gangorra. Podemos falar que o São Paulo está na descida? E aí? Está no momento que baixo, dissemos, como o Bob disse, mas não dá para cravar que é definitivo, né? Porque pode encaixar exatamente esse retorno a uma curva ascendente, a uma pontuação alta nessa reta final de campeonato. Assim como se a gente está falando de 6 jogos para o Inter e 6 vitórias consecutivas, que me chamou a atenção porque era um momento tão instável, né? De mudança no comando, de chegada de nova diretoria, de definição de novo treinador, pensando em temporada 2021. Tudo isso eu imaginava que teria um impacto e o Inter, bem ou mal, se recupera ainda no comando do Abel, encaixa esses resultados. Não estou aqui debatendo se o desempenho é brilhante ou não, mas a expectativa gerada pela arrancada é muito grande. Agora, é difícil imaginar que se tem 6 jogos de 100% de aproveitamento, essa curva vai ser tão longa a ponto de bater 16 rodadas, por exemplo, de chegar à reta final do campeonato. Então, talvez tenha sido um pouco cedo. A gente só vai identificar isso mais para frente. E até por isso, como eu citei, além de trajetória, me chama a atenção no Atlético Mineiro, talvez essa perspectiva de um crescimento em reta final, porque passou por um período de oscilação recente. Passar a bola agora de novo para o Eduardo Rodrigues. Eduardo, a gente tem também aqui a lista dos próximos jogos do São Paulo. Fica à vontade também para trazer suas informações, enquanto a gente vai mostrando para quem está assistindo ao Troca de Passes essa lista. Karine, o que vocês falaram, que a gente estava debatendo aqui, né, sobre essa ascensão do Inter, a decadência, né, o descenso do São Paulo, para tentar retomar o caminho das vitórias, o São Paulo tem feito muitas reuniões com o seu presidente e com o coordenador de futebol, Muricy Ramalho. A gente noticiou hoje no GE que o Muricy e o Júlio Casares, o presidente, estiveram novamente reunidos com o elenco hoje no gramado do CT para uma nova conversa. Na semana passada já teve essa conversa para explicar para o grupo que é um momento de união, é um momento de acreditar. Então, ali dentro do São Paulo, eles sabem que o momento não é bom, que precisa de uma reviravolta, tentam encontrar algumas explicações para isso. Podemos ter várias aí, como a eliminação na Copa do Brasil, será que pesou muito? Se teve algum desgaste ali naquela discussão Diniz e Tietê, se os adversários começaram a marcar melhor o São Paulo. Então, são conversas para pregar essa união, para falar que está todo mundo junto nesse momento. E o Muricy, na semana passada, ele disse que tem que tomar cuidado, que o São Paulo agora tem que tomar cuidado, porque, como bem disse o Bob, como bem disse o Rafa, o Campeonato Brasileiro é essa gangorra, então pode ser que ganhe do Internacional e de novo volte aos trilhos, consiga aí depois o Curitiba, como a gente mostrou ali na tela, né, os jogos que o São Paulo tem, depois tem o Curitiba sábado dentro de casa, e o Curitiba a gente sabe que tá aí a tabela de novo, o Curitiba a gente sabe que brigando contra o rebaixamento, conseguiu uma vitória importante contra o Vasco, mas ainda briga muito pelo rebaixamento. Depois Atlético Goianiense fora, São Paulo ganhou de 3-0 no primeiro turno. O Palmeiras em casa, com aquela cabeça ali na Copa do Brasil, a Libertadores. Então, tem muitas chances ainda do São Paulo dar essa arrancada, e é isso que o Júlio Casares, o presidente, junto com o Muricy e até mesmo o Fernando Diniz, está tentando colocar na cabeça dos jogadores. É o momento no São Paulo agora de trabalhar o psicológico. O Diniz falou isso na entrevista coletiva na última, e é o que ele está tentando agora. Colocar o psicológico em dia do São Paulo, que talvez seja isso que esteja pegando. É mais um motivo para se preocupar ali dentro do CT. Vou aproveitar... Tem um negócio, né, Karine, que é o seguinte... Oi, Bob. Desculpa, fala. Tem um negócio que é sobre o São Paulo, que é o seguinte, o São Paulo hoje é o único time que só depende dele para ser campeão. Pode ser que mude depois do jogo contra o Internacional, né? O Internacional tome a frente, tal. Por isso essa rodada é tão importante. Mas não há outro. O Internacional não conseguirá ser campeão a menos que o São Paulo tropece, ainda que contra o Internacional mesmo. Mas eu acho que isso é uma força psicológica muito grande, é um argumento muito grande para você colocar para os jogadores e para o grupo do São Paulo. Né?
Boa, Bob. Agora vou ter que me despedir do Eduardo Rodrigues, de Eduardo para Eduardo. Inclusive vai entrar outro Eduardo agora, o Eduardo Deconto, para participar aqui do Troca de Passes. Valeu, viu, Eduardo? Até a próxima. Tchau, tchau, amigos. Bom programa para vocês. Até mais. Valeu.